mais de 10 anos. Já passei por vários tipos de empresas, né? Startups, grandes bancos, e já passei, por conta disso, por vários tipos de processo seletivo para poder entrar nessas vagas, né? Então a ideia hoje é falar um pouquinho como é o processo seletivo de uma vaga para TI, como que são os testes técnicos que vocês vão enfrentar e quais são esses testes técnicos, né? E como que você tem que pensar, como que tem que ser o seu raciocínio para cada tipo de teste. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Tranquilo. Daniel, queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar com a gente, compartilhando seu conhecimento, seu tempo, numa sexta-feira à noite, 7 da noite. Então, muito obrigada. Tenho certeza que vai contribuir muito para os nossos alunos. E fica à Legal. vontade, Obrigado eu pelo contigo. convite. Bom, então vamos lá. Aqui. Bom, então a gente vai dividir essa apresentação aqui dentro de uma hora, né, em quatro partes, tá? Basicamente a gente vai falar aqui quais são os tipos de testes, né, de uma forma bem rápida. Aqui na parte 2 a gente vai entrar no detalhe de cada teste, vai falar um pouquinho mais das características de cada um desses testes. Depois a gente vai falar um pouquinho aqui das plataformas de teste, aonde que vocês podem exercitar, praticar um pouquinho mais dos conceitos que forem vistos aqui. E no final eu vou falar um pouquinho de algumas considerações finais, principalmente relacionadas ao processo seletivo em si, tá? As etapas de um processo seletivo até chegar numa contratação. Parte um, tipos de testes, né? Antes de tudo, por que a gente está falando sobre testes, né? Eu já dei aqui uma palhinha para vocês, mas basicamente é porque toda grande empresa ou toda pequena empresa, enfim, quase toda empresa vai pedir, vai exigir algum tipo de teste, tá? Eles querem que vocês comprovem que vocês conhecem sobre programação, tá? Por questões óbvias, né? E uma coisa que eu acho que vale a gente ressaltar aqui é nós não estamos falando de testes unitários, tá? Nem testes de integração. Esses testes são aqueles que a gente faz dentro do nosso código, depois que o nosso, né, depois que você já trabalha numa empresa, você entregou um requerimento, você vai fazer testes unitários para validar se o seu código está beleza. Não é disso que estamos falando, tá? Estamos falando de testes técnicos para entrevista de emprego, para alcançar uma vaga de emprego que eles existem, né? Basicamente para saber se você vai conseguir fazer o trabalho. Então, quando uma empresa de ônibus, por exemplo, contrata um motorista de ônibus, eles querem saber se ele sabe dirigir um ônibus, se ele tem a devida habilitação, se ele, né, conhece o funcionamento de um ônibus e por aí vai. Então, quando você vai entrar numa empresa, você vai ter que entregar um trabalho e você vai ter que saber fazer esse trabalho, tá? Então, basicamente, o teste é para garantir que você sabe o que você está fazendo, tá? Esses testes, eles medem algumas coisas, tá? Eles medem seus conhecimentos técnicos, né? O quanto vocês conhecem de uma determinada linguagem, a sintaxe, a keyword, como que você compila um projeto. Eles medem também a sua capacidade de resolver um problema, né? Então, além de você ter que conhecer a linguagem, você tem que conhecer, reconhecer o problema e apresentar uma solução, né? Conseguir pensar nessa solução e entregar uma solução para esse problema. E eles medem também a sua capacidade de interpretar um problema, né? Então, às vezes, a informação ela não vem muito clara, ela é um pouquinho ambígua e você tem que cavar, né, um pouco mais. Eles querem entender o quanto a fundo você vai para tentar de fato entender um problema antes de começar a resolver, tá? Então, basicamente, os testes conseguem medir essas três coisas, tá? Quais são esses testes, tá? O primeiro deles é um teste de lógica abstrata ou de raciocínio lógico, tá? Ele é um teste que tem mais ou menos essa carinha aqui. Ele tem um padrão, uma sequência de imagens, né? A gente vê aqui uma sequência de imagens e ele te pergunta aqui qual que é a quarta imagem, qual que é a sequência que viria aqui, né? Então você entende um padrão aqui, você percebe um padrão aqui e aí escolhe qual é a resposta mais adequada, tá? Lembrando que esse quadradinho, às vezes, ele está aqui no meio, tá? Nem sempre ele está aqui na última posição. Tem variações desse teste, a gente vai ver isso no detalhe dela mais para frente.
Outro tipo de teste é o teste do complete o código. Eu que inventei esse nome, tá? Porque realmente você vai ter que completar um código, né? Então ele tem aqui uma instrução, ele tem aqui algumas informações úteis para você, e você recebe aqui do lado direito um pedaço de código pré-preenchido e você tem que completar esse pedaço de código com alguma coisa que vá atender a esse requerimento aqui. Tá? Então, geralmente está faltando aqui uma linha de código, mas pode ser também um bloquinho de código, 10 linhas, 15 linhas. Tá? Esse exemplo aqui é desse site aqui, HackerRank, é um dos mais famosos, a gente vai falar dele daqui a pouco. Outro tipo de teste é o teste que eu chamei de qual é o output. Output é a saída, né? Então, ele te mostra aqui um código. Você tem que clicar na resposta que você julga ser a correta, que esse programa aqui vai rodar, executar. Tá? Então, ele é um teste um pouquinho mais difícil que o anterior, porque no teste anterior você pode fazer experimentações, né? Enquanto que nesse teste aqui você não consegue experimentar, você tem que ler, tem que entender cada palavrinha, você tem que saber que isso aqui é um lambda, você tem que saber o que uma new thread faz, e aí mentalmente executar esse código e aí dizer qual é o output dele. O quarto tipo de teste que a gente vai falar é o teste do código livre, né? Então é um projetinho, geralmente tem lá uma descrição um pouco mais longa, é uma explicação um pouco mais completa e você vai ter aí alguns dias ou até semanas para poder fazer um projeto do zero. Esse é o mais É, comum, né? depende, viu? Tem todo tipo aí, né? Depende muito assim da hora também, né? Tem, como eu vou falar no final, às vezes você pega um processo seletivo que faz primeiro um teste rápido, lógica abstrata, para poder filtrar um pouquinho e depois eles passam para você um teste de código livre, né? Então geralmente é uma progressão dentro de um processo seletivo, mas tem empresas que começam logo de cara com esse teste aqui. Eu vou falar de uma delas aqui também, uma empresa brasileira. Essa aqui é a Kodesh, né? É uma empresa brasileira, então eles te dão aqui uma introdução, uma explicação, falam sobre o modelo de dados e você tem que implementar isso daí em alguma dessas linguagens aqui. O live coding também é uma modalidade de teste em que você entra online, ao vivo, né, com o recrutador. Geralmente são recrutadores técnicos, tá? Pessoas que entendem de código. E eles também te passam um problema, te passam um cenário, te passam uma situação. E você vai ter que resolver essa situação ali, ao vivo, explicando para eles o que você está pensando, qual é a sua linha de raciocínio, né? E aqui, nesse tipo de teste, o mais importante, inclusive, é a sua linha de raciocínio, tá? Não é nem o código em si, nem o resultado do código em si, mas é como você elaborou, né, a sua solução frente ao problema. Muito bom. Então, vamos falar agora um pouquinho de cada um com um pouco mais de profundidade, tá? Então, o primeiro teste aqui é o teste de lógica abstrata. Quando vocês olham para uma figura dessa aqui sem estar acostumado, você acha que isso aqui é um bicho de 7 cabeças, né? Mas na verdade é um bicho de 2 ou 3 no máximo, né? Você tem que entender o que está acontecendo com isso aqui e a gente agora vai entender como que você analisa uma figura desse tipo aqui para você conseguir achar a resposta. Tá? Num teste de lógica abstrata, você basicamente vai ter que reconhecer um padrão. Você vai ter que identificar algum padrão, alguma regra que está vigente ali naquela sequência. Tá? E você vai ter que encontrar o símbolo seguinte ou o símbolo faltando. Às vezes, ele te mostra 5 símbolos, não tem nenhum faltando, e ele te pergunta qual é o símbolo estranho. A gente vai ver essa modalidade de teste, ela é bem parecido com aqueles, mas ao invés de perguntar qual é o símbolo, ele te dá um símbolo e você tem que dizer qual que é o símbolo que está errado. Geralmente são testes de múltipla escolha, tá? Geralmente são testes que têm tempo, então ele coloca lá 2 minutos, 3 minutos para você resolver aquela questão. É basicamente o que você vai olhar aqui, né? Então quando você está fazendo um teste técnico e aparece uma coisa dessa aqui para você, né? O que você tem que prestar atenção para poder chegar na solução? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção são nas formas, tá? Sem mais julgamentos, tá? Primeiro a gente vai observar as formas. Então a gente vê que tem aqui um quadrado grande em volta de todas as imagens, né, preto. A gente vê também que tem um quadradinho pequenininho no centro de todos eles, né? Tem uma coisa estranha aqui, né?
entre um quadradinho e outro, a gente já vai ver, mas todos eles têm esse quadradinho aqui no meio. Todos eles também têm uma bolinha azul escura, né? E todos eles têm também uma bolinha azul clara. Então a gente identificou aqui os elementos desse diagrama. O que mais que a gente vai observar? A gente vai observar os tamanhos de cada um desses elementos, tá? Então eu já até falei aqui, a gente tem um quadrado maior, tem um quadrado menor, tem algumas bolinhas aqui e a gente não tem nada que aumente ou diminui de tamanho, tá? O que a gente vai observar com relação ao tamanho são regras do tipo aumentar ou diminuir de tamanho, tá? Não tem nenhum nesse caso aqui. Alternância de cores. Aqui já aparece alguma coisa pra gente, né? Então, eu percebo aqui que a gente tem um quadradinho laranja aqui e um quadradinho branquinho aqui, né? De forma alternada. Laranja, branco, laranja, branco. Logo, né, pela lógica, algo me indica que o próximo quadradinho, ele vai ter né, a próxima figura vai Laranja. ter um quadradinho laranja. Então, a gente já eliminou aqui, ó, logo duas, né? Tiramos fora D e aí. Beleza, sobrou pra gente aqui três opções. Vamos olhar agora, né, deixa eu dar um ok aqui, a posição dos elementos. Então, já olhamos aqui um padrão de alternância de cores, vamos tentar olhar o que está acontecendo com essa bolinha azul escura aqui. Essa bolinha azul escura, ela começa aqui nessa posição, né, e na imagem seguinte, ela se deslocou aqui para essa posição, né. Então, na imagem seguinte, a bolinha azul, ela subiu. Na imagem seguinte, a bolinha azul, ela veio parar aqui, ó, nesse cantinho, certo? Então, ela estava aqui nesse cantinho, na imagem seguinte, ela veio parar aqui. E na imagem seguinte, ela desceu para cá, né? Então, ao que me parece aqui, em cada imagem, essa bolinha, ela anda uma posição, tá? Ela está aqui no sentido anti-horário. Ou seja, se a bolinha está no sentido anti-horário, essa bolinha aqui, a próxima imagem, essa bolinha aqui, ela vai estar uma posição no sentido anti-horário, ou seja, ela vai estar aqui. A resposta, letra C. Tá? Aqui tem mais um item que a gente vai ver no exemplo seguinte, que é aumento e diminuição de quantidades, tá? Então, são elementos que aqui tem um, depois tem dois, depois tem um, depois tem dois. Então é um padrão de mudança de quantidade. Então a gente eliminou a D e a E aquela hora e agora a gente concluiu aqui que é a resposta C. A bolinha azul clara, como curiosidade, ela é uma regra meio estranha, tá? Eu mesmo não consegui perceber essa regra sozinho, eu tive que ler na explicação do exercício. Mas a regra basicamente, a gente não precisou dessa bolinha azul para resolver o problema, né? A gente conseguiu resolver só com um quadradinho com a bolinha azul escura. Mas a regra dessa bolinha azul clara é, cada quadrado que a gente anda, a bolinha anda uma posição anti-horário e na próxima duas posições horário. Três posições anti-horário e quatro posições horário. É uma regra meio viajada, tá? Então ela está aqui, ó, na próxima figura ela andou uma posição para trás, anti-horário, e na figura seguinte, né, essa aqui, ela andou duas posições horário. Então, um, dois. Na figura seguinte, ela andou três posições anti-horário. Então, um, dois, três. E na última figura, ela vai andar quatro posições no sentido horário. Então, um, dois, três, quatro. A bolinha azul vai terminar aqui, que coincide com a letra C. Esse exemplo aqui que a gente viu antes, né? Vamos analisar aqui também os elementos e tentar chegar aqui qual que é a resposta desse cara aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que todos eles têm os mesmos elementos, tá? Todo mundo tem um tracinho, né? Um pauzinho aqui, todo mundo tem um quadradinho branco, todo mundo tem também um retângulozinho branco e todo mundo tem um retângulo preto, tá? Todas essas figuras aqui têm. Essas figuras têm aqui tamanhos iguais, né? Então, todos os elementos têm o mesmo tamanho. Os elementos não parecem ter nenhuma alternância de cores, tá? Então o que é branco continua branco, o que é preto continua preto. E a posição dos elementos a gente observa aqui uma mudança, tá? Então começando por esse pauzinho aqui, a gente tem um padrão aqui sugestivo, né? Então a gente tem um padrão que indica pra gente que a gente tem um pauzinho deitado, um em pé, outro em pé, um deitado, né? Que a gente vai seguindo assim nesse padrãozinho, ó, deitado, em pé, deitado, em pé, desculpa, deitado, deitado, em pé, deitado, deitado e por aí vai, de dois em dois, tá? Então, se isso aqui estiver correto, né? A gente pode fazer suposições, a gente já vai eliminar aqui a figura D e vai ficar aqui com as opções A, B e C.
Olhando esse retângulo aqui, esse retângulo, esse quadradinho, né? Ele inicia aqui nessa posição. Na imagem seguinte ele desceu para cá. Na imagem seguinte ele veio para cá. E na imagem seguinte ele subiu. Então esse padrão aqui a gente já viu, né? De posição dos elementos. E a gente viu que está vindo aqui esse quadradinho aqui, ele está caminhando no sentido anti-horário, né? Então cada quadradinho que a gente avança, ele anda uma posição no sentido anti-horário. Ou seja, qual que é o próximo elemento aqui, né? É um elemento em que este quadrado ele vai estar nessa posição aqui, tá? Ou seja, a letra B de bola, né? Que é a nossa resposta. Ah, outro exemplo para a gente poder exercitar aqui um pouquinho, né? Então a gente vê aqui um padrão de alternância de cores, né? São quadrados divididos no meio, que tem aqui o preto em cima, depois o preto embaixo, depois o preto em cima, depois o preto embaixo. Ou seja, na próxima imagem, presume-se que a parte preta vai estar por cima, né? Então a gente já pode eliminar aqui logo a questão D. A gente nota aqui também uma coisa com os quadradinhos, né? A questão da crescimento de quantidades, né? Então aqui a gente não tem nenhum quadradinho, aqui a gente tem um quadradinho, aqui a gente tem dois, aqui a gente tem três. Logo, no meu próximo quadradinho eu vou ter quatro quadradinhos, né? Ou seja, nesse caso a resposta é a resposta A. E aqui mais um exemplo que mostra a questão da figura estranha, tá? Esse aqui ele é um pouquinho mais difícil que os outros, tá? Ele requer um pouquinho mais de treino, mas qual que é o lance aqui, né? Se a gente bater o olho rapidamente aqui, a gente vai ver que todas essas imagens têm os mesmos elementos, né? Todos eles têm aqui um triângulozinho na ponta, tem um quadradinho aqui também, né, perto do triângulo, todos eles têm. Todos eles têm essa reta que vai de um cantinho até a metade do triângulo, né? Todos eles têm essa retinha aqui, aqui e aqui. E todos eles têm essa outra reta que cruza aqui no meio do quadrado de ponta a ponta. Ou seja, os elementos são todos iguais. Os tamanhos também são iguais, não tem alternância de cores, tem alguma coisa a ver com posição dos elementos isso aqui, né? Como é que a gente vai saber qual que é a figura estranha? Vamos começar da A, né? Então a figura A ela está aqui, nessa posição. Vamos imaginar que a gente pega essa figura aqui e roda ela 90 graus para a esquerda, né? No sentido anti-horário. Então esse triângulozinho ele vem parar aqui embaixo e esse quadradinho aqui vem parar no lugar do triângulo. Tá? Então se a gente fizer isso, a gente vai terminar aqui com a figura C. Esse exercício da figura estranha, ele não é uma sequência, tá? Ele tem aqui figuras que se relacionam de alguma forma em posições aleatórias e uma delas não tem nada a ver, ou tem alguma coisa que não tem a ver, e aí você tem que identificar qual. Então, nem sempre tem uma sequência lógica aqui como é nos outros, tá? Do primeiro para o segundo para o terceiro. Então, paramos aqui na figura C. Se a gente fizer mais uma rotação de 90 graus, esse triângulozinho vem parar aqui e esse quadradinho vem parar aqui. Então vamos fazer essa rotação. A gente termina aqui na figura B. Se a gente seguir com a rotação, né, esse quadradinho que está aqui vem parar aqui em cima, e esse triângulozinho que está aqui vem parar aqui em cima, e esse quadradinho vem parar no lugar do triângulo. A gente termina então com a letra D. Pois bem, o que está de errado com essa figura letra E aqui, né, que tem os mesmos elementos, né? Se a gente observar no nosso padrão de rotação aqui, o triângulo ele sempre está um passo à frente do quadrado, né, no sentido da nossa rotação. Então, quando a gente rotaciona, o triângulo sempre está aqui um pouquinho à frente do quadrado, né, ó, à frente do quadrado no sentido da rotação. Nesse caso aqui, ó, o triângulo ele está atrás do quadrado, tá? Ele está aqui numa posição invertida. Então, o erro dessa figura E é a inversão entre o triângulo e o quadradinho. Tá? É uma coisa mais sutil de ser detectada. Esse caso aqui eu vou pular, gente, que senão eu acho que vai passar muito do tempo, tá? Para resolver as lógicas abstratas, né? Então você tem que olhar as opções de resposta. A gente já viu que é muito útil você se apoiar nas respostas que estão lá. Olhem sempre uma regra de cada vez, tá? Então primeiro o tamanho, depois a forma, depois as posições, depois a alternância de cores, depois aumento de quantidade, diminuição. Eliminem as respostas que não tem nada a ver, né? As que você já sabe que não é.
E fique atento ao tempo, né? Se começar a demorar muito, começar a dar aquela angústia, pula, vai para a próxima e aí você depois, mais tarde, volta se sobrar tempo. Vocês querem fazer alguma pergunta até então? Eu ia perguntar onde se aprende esse tipo de coisa, porque eu tive muita dificuldade, já tive muita dificuldade com esse tipo de teste. Eu tive, no ensino médio, eu tive aula de raciocínio lógico, né? No curso técnico de informática, mas eu tinha muita dificuldade em lidar com esse tipo de teste, porque eu fazia um pouco disso instintivamente, sabe? Eu nunca conseguia pensar como que resolver esses testes. Eu só ficava quebrando a cabeça ali até sair a resposta. Uhum. Tem alguns sites, né, inclusive da onde eu peguei esses caras aqui, né? Eles são sites que você pode ir lá e fazer esses testes. Então eu vou passar para vocês esses links aqui depois, né? Tem outros tipos de site também. Esse aqui é tudo do mesmo lugar, mas esse aqui é de outro. Então tem alguns lugares, tem alguns links que vocês podem fazer essa prática. Esses Pô, são sites testes aqui, muito bons, tá? Esses testes aí são muito bons, de lógica, assim, esses testes aqui são legais, eles exercitam bastante. E vocês têm que exercitar, tá, gente? Porque na hora do aperto ali, quando tem um negócio com tempo, se vocês tiverem as regras bem praticadas ali na cabeça, é tudo que tem que olhar, vocês conseguem resolver um pouquinho mais rápido. É Né? exatamente essa a Então, minha preocupação. Assim, a Pois maioria é. das vezes eu consigo resolver, mas eu sempre demoro muito pra resolver. Eu acho que sempre dá pra fazer mais rápido. é treino, né? Você vai ter que praticar. Sendo, sendo honesto, assim, quando tem algumas formas que fazem mais sentido, quando você começa a prestar atenção em um padrão de repetição, fica mais fácil. Mas, por exemplo, aquela dos quadrados laranjas e transparente no meio. Se você não entender como tá funcionando as duas bolinhas, por mais que você entenda como funciona o quadrado no meio, você vai errar. Sabe? Exato. Se você só entende o quadrado no meio e não entende as bolinhas, você vai errar. Tá Exato, ligado? você vai eliminar algumas questões, né? Porque você entendeu Aham. o quadrado, você vai tirar ali duas, aí você vai ter que meio que chutar, né? Se você não entendeu o padrão das outras, né? Por isso que é importante você olhar todos os elementos sempre. Muito bom, galera. Teste do Complete o Código. Esse teste aqui é um teste que vocês vão praticar numa ferramenta chamada HackerRank e vão praticar também numa ferramenta, num códigozinho, alguns testes que eu criei, coloquei no GitHub, eu vou mostrar para vocês. Tá? O HackerRank é em inglês, então quem tem dificuldade com inglês talvez sofra um pouquinho aqui. Mas é um teste, é um site que ele é mundialmente utilizado, né? Ele é bem famosão. O que ele faz? Ele te dá aqui uma explicação, né? Então ele fala aqui de ordem lexicográfica, te explica algumas coisas, te fala o que é uma substring, ele te dá aqui um exemplo de input, né? Te dá aqui algumas constraints e te dá um exemplo do que você quer que saia no seu programa, né? Que aqui ficou cortado, não apareceu, mas ele te mostraria aqui. Então ele te dá aqui um pedacinho de código e você tem que completar esse código aqui. Basicamente você tem a opção de escolher a linguagem de preferência que você vai fazer esses testes, tá? Então, o recomendado é você sempre fazer na sua melhor linguagem. E aí, quando você der um submit code ou um run code, a ferramenta vai rodar alguns testes unitários em cima do seu código e vai validar se o que você fez está funcionando ou não está funcionando. Então, basicamente, esses tipos de teste aqui, eles são feitos em geral em ferramentas, né, em plataformas que já tem uma preparação para receber um código e eles executam o seu código, aplicam alguns testes unitários e te retornam um resultado. Então aqui, por exemplo, eu não fiz nada, né, eu não implementei nada, eu rodei o teste e eu falhei aqui em 7 casos. Então eu vou ter que ir lá melhorando o meu código até eu conseguir passar em todos esses casos de uso aqui. E eu queria mostrar para vocês como é que funciona, como que a gente faz isso aqui num código aqui de verdade. Vamos fazer aqui em tempo real, tá? Então, estou mostrando aqui a minha IDE, vocês estão vendo aqui o meu IntelliJ, né? E aí eu criei aqui um projetinho, tá no GitHub, tá? Depois vocês podem ir lá olhar. São projetinhos, um projetinho bem pequenininho que tem alguns testes simulando aquela questão do HackerRank. Eu coloquei o problema todo em português para quem tem dificuldade com o inglês, tá? Então, basicamente, o que esse teste aqui é que você faça, né? Ele te dá aqui um problema, né? Dado um número inteiro n, esse número aqui, imprima múltiplo de 3 se o número for múltiplo de 3, imprima múltiplo de 5 se for múltiplo de 5,
Imprima múltiplo de 3 e 5 se for múltiplo de 3 e 5 e imprima nenhum múltiplo em qualquer outro caso. Tá? Então, isso aqui é o que você vai ter que resolver. Esse aqui é o seu problema. E aqui desse lado, a gente tem os testes. Tá? Então, esses testes aqui, eu vou rodar esses testes, né? Só para a gente começar aqui com uma página em branco e a gente vai ver que esses testes eles vão provavelmente falhar. Tá? Então, tem 4 testes unitários que eu criei aqui e eles estão falhando. Vamos fazer esses testes passarem, né? Vamos criar um pedacinho de código aqui que faça esses testes todos passarem. Então vamos ler a primeira regra aqui, né? Imprima um múltiplo de 3 se o número for múltiplo de 3. Aí você vai falar assim, pô Daniel, eu não sei como é que eu calculo múltiplo em programação. Pois bem, você vai ter que então abrir uma janelinha do Google e pesquisar como é que você vai fazer isso. E aí você vai aprender como é que você vai fazer isso. E aí você vai saber fazer isso e quando você encontrar um teste parecido com esse lá na frente, você já vai saber o que você tem que fazer. Tá? Então, esse tipo de teste aqui, como é que vocês passam nele? Praticando, da mesma forma que o outro. Tá? Se você não sabe o que é múltiplo, você vai ter que pesquisar. Se você não sabe como você calcula um múltiplo em programação, você vai ter que pesquisar. Aqui no caso, eu dou umas dicas, né? Então eu explico que o múltiplo em programação ele é calculado através do resto de uma divisão. Né? Então, se uma divisão restar zero, quer dizer que um número é múltiplo do outro. Tá? Por exemplo, o 15 dividido por 3, ele dá 5 e não sobra nada. Ou seja, o 15 é múltiplo de 3. O 16, ele não é múltiplo de 3, porque se a gente dividir 16 por 3, dá 5, mas sobra 1. Tá? E em programação, a gente usa essa notação aqui, ó, esse operador chamado módulos. Tá? Esse cara aqui é o cara que ajuda a gente a calcular o resto de uma divisão. Tá? Então, se eu pegar aqui, vamos implementar a primeira regra. Né? Se o resto da divisão do número que chegou para mim aqui por 3 for igual a zero, né? Ou seja, isso aqui é uma regra, gente, que testa se o número é múltiplo de 3. Tá? Você tem que saber isso? Tem que, porque nos testes vão cair coisas que vocês têm que saber de cabeça. Esses testes, eles são temporizados também, alguns deles, tá? Então vocês têm que conhecer os conceitos. Como vocês conhecem os conceitos? Exercitando, exercitando, fazendo vários testes dessa natureza, tá? Então, vamos lá, escrever aqui, múltiplo de 3. Vamos ver se melhorou aqui minha suíte de testes aqui. Opa, melhorou, já passei no múltiplo de 3, né? Legal, legal. Vamos continuar aqui. Então, a próxima regra é, imprima múltiplo de 5 se o número for múltiplo de 5. Então, vamos lá, né? Else if, né? Se esse número dividido por 5 tiver resto zero, então, né, imprima para mim múltiplo de 5. Tranquilo, hein? Esse teste aqui, gente, é um teste de condicional, tá? Por isso que a gente vai ter alguns if-elses aqui. Todos esses testes que a gente vai fazer, ou os que vocês forem fazer, eles têm algum conceito por trás. Né? Então, ele sempre está testando uma condicional, está testando manipulação de string, está testando loops, tá? Ele está testando algum conceito da programação. Muito bom, já passamos aqui então em 2 testes, né? Vamos para a terceira regra. Imprima múltiplo de 3 e 5 se o número for múltiplo de 3 e 5. Bom, tá fácil, né? Vamos lá. Else if. Se a divisão por 3 for igual a zero e, né, condicional, operador AND, né? Vocês têm que saber o operador AND. Senão na hora do teste vai travar. A gente vai imprimir aqui print line. Opa, pode falar. Chama-se lógica. Lógica. Isso é lógica, né? Então, o exercício do if-else, né, das condicionais, é você justamente saber usar os operadores, né? Então, pode ter uma regra assim, olha, eu quero que o aluno possa ver a nota se ele for Jedi ou se ele for mentor. Então, a gente tem uma regra de ou, no meio de um and, né? Então, a questão de como você vai implementar uma regra mais complexa envolve o seu entendimento do problema, né? E como que você vai usar corretamente esses operadores.
Você se enganar aqui, nos seus testes unitários você vai pegar, tá? Então é importante vocês estarem bem afiados aí na questão dos operadores de condicionais, tá? E aqui eu já estou implementando a última regra, nenhum múltiplo, né? Nenhum múltiplo é o meu else aqui. Maravilha. Vamos rodar aqui então o meu teste, eu acho que eu vou passar em tudo, né? Opa, deu um chabuzinho aqui. O que será que deu de errado aqui, né? Alguma coisa deu errado aqui, ó. Eu coloquei aqui na regra, se for múltiplo de 3 e 5, né? A regra que falhou foi essa. Então ele passou o número 30. O número 30 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 5. E eu deveria ter impresso aqui, né? Múltiplo de 3 e 5. Mas o meu programa imprimiu múltiplo de 3. Por quê? Acho que tem um bug aqui. Provavelmente tem um bug e um bug de lógica. Tá? Qual é o bug, gente? Eu estou passando 30 aqui, né? O 30 é múltiplo de 3 e múltiplo de 5. Quando o Java for avaliar aqui minhas condicionais, ele vai passar o 30 nesse if aqui, ó. O 30 é múltiplo de 3? Sim. E aí ele vai executar esse comando aqui para mim. Ou seja, tem um probleminha de lógica aqui, né? Qual é o problema de lógica? Essa condição aqui, ó, ela é uma condição que ela é um pouco mais ampla, né? Ela é uma condição que ela tem que ser avaliada primeiro que todo mundo, porque justamente para resolver esse bug que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, se a gente tiver um número como 30, por exemplo, e ele cair nessa condição aqui, ele já vai executar essa condição, que não é o que a gente quer, né? Então, essa condição, como ela é um pouco mais ampla, a gente vai avaliar primeiro e vamos jogar essa condição aqui para baixo. Tanto faz entre o 5 e o 3, né? Eu vou só corrigir aqui o output. E aí vamos rodar agora para ver. Isso aqui, né, eu não consegui identificar quem que falou, agora fez o comentário, mas é um problema de lógica, né? Então, para você entender que isso aqui tem que vir antes disso aqui, né, depois vocês podem raciocinar por quê, né, vocês podem exercitar aí na mente de vocês por que que isso aqui resolveu o meu problema, mas isso aqui é um problema de lógica, tá? Que vocês vão ter que enfrentar. Então, vocês vão ter que praticar bastante esse problema de lógica aqui. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá no GitHub baixar esse projetinho, né? Ele é open source, vocês podem copiar, podem distribuir, né? Eu criei justamente para isso. E aí vocês podem executar alguns testes aqui, tá? Tem outros testes de condicionais aqui, para vocês exercitarem aqui mais um pouquinho do if-else, né? Tem condicionais envolvendo figuras, cálculo de área, tem alguns exercícios de cálculo de loop, tá? Então você vai ter que implementar aqui um loop, vai ter que implementar um loop que use while, né? Então tem alguns testes para quem não está muito acostumado com esse tipo de teste, né? Vão lá no GitHub, baixem esse projetinho, o link está na apresentação, tentem fazer esses testes aqui, todos esses testes têm testes unitários para vocês validarem se o código de vocês está funcionando ou não, tá? Então vocês podem fazer isso nesse projetinho que eu criei ou no HackerRank, que é um lugar também bem adequado para se fazer isso. Vou continuar aqui. Muito bom. Então, o teste do Complete o Código, eles geralmente são realizados em uma plataforma. Vocês estão vendo aqui o PowerPoint de novo, né? Sim. Sim, tá. Ok. São testes que podem ser de múltipla escolha, tá? Então, às vezes, você vai ter um bloco de código lá, e aí você vai ter que escolher A, B, C, D ou E, vendo qual é a linha que completa aquele código. Nem sempre você digita, né? Às vezes ele pode ser de múltipla escolha também. Pode ou não ter tempo, tá? A maioria deles tem. No HackerRank, se você não estiver concorrendo a uma vaga, você faz sem tempo, né? Não tem tempo. Pode ser várias pequenas questões ou pode ser uma questão grandona que envolve muitas linhas de código, pode ser um grande problema dentro de uma grande classe Java e você vai ter que digitar ali várias linhas. Daniel, uma pergunta. Nesse site que você está falando que os meninos podem testar e tal, eles conseguem temporizar também? Porque eu fico pensando, depois de tentarem tanto, seria legal eles conseguirem temporizar pelo próprio aplicativo, né? Pelo próprio site. É possível? No HackerRank, ele é bem extenso, né? Conforme você vai resolvendo os testes, você vai progredindo no nível de dificuldade dos testes. Então, eu nunca fui muito para frente nele,
Eu acredito que em algum ponto ele vai começar a temporizar, né? Porque a realidade ela é temporizada. Mas antes de enfrentar testes temporizados, para quem não está habituado com esse tipo de teste, vale a pena fazer eles com calma, porque o Sim. intuito é aprender o conceito, né? Entender o conceito, né? Absorver a sintaxe, e depois participar, né? Partir para uma coisa um pouco mais difícil, temporizado, né? Mas eu não sei se o HackerRank tem tempo, tá? Eu vou dar uma pesquisadinha e eu vejo para vocês. E quase sempre esses testes têm que passar por uma bateria de testes automatizados, tá? Então eles validam, né? O código que você escreveu, ele é validado sempre através de outros códigos, né? Testes automatizados. Você pode escolher a sua linguagem, tá? E aí, de novo, faça na sua linguagem de maior domínio, tá? Mesmo que a vaga não seja para a sua linguagem, faça na sua linguagem de domínio, porque geralmente isso gera uma pontuação, né? Então, como são testes automatizados, eles rodam os testes e isso gera uma pontuação. Ó, esse candidato ele fez 30 pontos, fez 40 pontos. E geralmente tem uma nota de corte para vocês passarem para a fase seguinte. Então, o, o máximo de pontos que vocês conseguirem fazer, melhor. E aí vocês vão conseguir se sair melhor na linguagem de vocês, tá? Independente da linguagem da vaga. Aqui, gente, dicas para resolver esse tipo de código. Eu já falei, vocês têm que conhecer a linguagem, conhecer a sintaxe, tá? E como que vocês fazem isso? Estudando e praticando esses tipos de testes, tá? Tem que conhecer a linguagem, tem que conhecer a sintaxe, não tem jeito. E se vocês conhecerem a sintaxe e a linguagem, vocês vão conseguir pensar melhor sobre o problema. Tá? Então, quando você enfrenta um problema dessa natureza e você não sabe a sintaxe, você tem dois problemas para resolver. Primeiro, o problema da sintaxe, segundo, o problema em si. Né? Então, se vocês trabalharem, exercitarem esse tipo de teste e absorverem a sintaxe, ficarem craques, né? Tiverem ali com o loop na ponta da língua ali, né? Na ponta dos dedos, vocês vão pensar no problema de uma forma muito mais clara, né? E não vão ficar dividindo sua atenção com a sintaxe em si. Tá? Basicamente, aqui é um slide que eu vou passar rápido, mas ele diz que para você resolver um problema do Complete Código, você tem três estágios, né? Você tem o estágio inicial, você tem um pedaço de código vazio, você tem que saber o estado final e você tem que entender as regras do problema, tá? Para você poder resolver aquele problema. Se você não souber a sintaxe, vai ser uma barreira. Você pode quebrar o problema em problemas menores, né? Então, como aquele exemplo do múltiplo que eu mostrei, né? Primeiro a gente resolveu uma regra, depois outra, e depois a gente acertou o bug. Né? Se você tentar escrever o código inteiro e depois rodar o teste, e o teste falhar, você não vai saber exatamente em que pedacinho do código que falhou. Né? Então é sempre bom você ir fazendo um código progressivo, você faz um pedaço, roda o teste, avalia, faz mais um pedaço e por aí vai. Né? Então aqui só um exemplo, né? Então aqui ele pede uma série de itens, né? Somas de quantidades, a primeira string com letras maiúsculas, a segunda com letras sei lá o que. Então você vai resolver um item por vez, tá? E depois você vai juntar tudo. E, gente, eu vou reforçar porque é super importante, tá? Quando a gente fala uma coisa pela primeira vez para vocês, né, a gente coloca essa informação numa memória chamada de curto prazo. É uma memória que você esquece, é como aquele número de telefone. Amanhã você não lembra mais, né? Se você decorar o número de telefone hoje, se você não exercitar, amanhã você não lembra mais. Com a repetição, o seu cérebro coloca essa informação na memória de longo prazo. Ou seja, se você todo dia ligar para aquele número de telefone, uma hora você vai decorar e vai demorar muito de esquecer. Tá? Então, para você aprender, para você internalizar os conceitos da linguagem que você está estudando, você tem que repetir, tem que praticar, tem que fazer esses testes até eles ficarem automáticos na sua cabeça. Tá? É como fortalecer músculo, você tem que ir na academia todos os dias, senão não vai funcionar. Tá? Faça testes em várias plataformas, todos os dias, né, que você tiver disposto. Crie um projetinho em branco, se for necessário, repita as construções, né? Então, vocês acabaram de aprender sobre módulo, né? Vocês conseguiram realizar aquele teste com sucesso. Vocês podem abrir um projeto novo e ficar exercitando. Você repete aquela instrução 5 vezes, 10 vezes, para você, de fato, incorporar ela na sua memória de longo prazo e aí você automatiza. Vocês estão falando de automação, tá? E você libera teu cérebro para poder pensar no problema em si, tá bom?
Eu vou passar rápido aqui porque o nosso tempo está apertado, né? Mas basicamente eu estou dizendo aqui tudo que eu já estou mostrando escrito tudo que eu já disse. Uma outra dica é leia código dos outros, tá? É importante vocês irem no GitHub, procurarem projetos open source, porque ler código das pessoas também te ajuda a internalizar, a automatizar. Tá? É como o português. Quando a gente aprendeu português lá atrás, você teve que repetir a letra muitas vezes, você teve que ler textos muitas vezes, até você de fato ficar proficiente no português. A programação, ela é igual. Tá? Então leiam códigos, leiam blogs de pessoas que expliquem trechos de código e escutem podcasts também, quando estiverem lá indo para o trabalho ou estiverem indo para algum lugar, né? Ao invés de escutar uma rádio, escute um podcast algumas vezes, porque tem informação bem legal que a galera discute aí. O que vocês têm que saber no nível júnior, falando de Java, tá, gente? Então, os testes técnicos, pensando no pessoal que é júnior e pensando em Java, basicamente a gente tem que saber, tá? Tudo isso que está escrito aqui, ó, que é condicionais, if else, manipulação de string, né? Então, substring, uppercase, lowercase, como que você corta uma string, separa, inverte, multiplica, soma, divide. Tem que saber sobre loops, né? Todos os tipos de loops, for each, while, do, while. STD e STD tem um pouco a ver com logs, né? Entradas e saídas de informação. O HackerRank usa bastante STDIN, por isso que eu coloquei aqui, tá? Mas não necessariamente é uma coisa super importante no dia a dia. Vocês têm que saber sobre criação de classes e objetos e há controvérsias com relação a heranças e interfaces para o nível júnior, tá, gente? Eu nunca vi testes que perguntassem ou que explorassem muito a questão de heranças e interfaces dentro do universo Java, tá? Tem que saber sobre tipos primitivos, inteiro, booleano, double, big integer, float, string. Tem que saber como converter esses tipos, tá? De inteiro para string, de double para float. E tem que saber o básico sobre datas, né? Como é que você formata uma data, você mostra a data em ano, depois o mês, depois o dia, ou mostra uma data com hora, mostra uma data sem hora. Então, basicamente, gente, isso aqui ó, é o básico da sintaxe que vocês têm que decorar, tem que saber, tá? Tem que praticar em qualquer linguagem. Eu botei Java aqui, mas qualquer linguagem tem condicional, qualquer linguagem tem manipulação de string, qualquer linguagem tem loop e por aí vai. Né? Talvez não tenha criação de classes, e talvez não tenha tipos, né? No caso do JavaScript, que não tem tipos, mas isso aqui é o básico que vocês precisam exercitar. E collections também, né? No caso do Java, vocês têm que saber o que são listas. Qualquer linguagem de programação, vocês têm que entender o conceito de listas, como iterar nessas listas. O que você não precisa saber... e exception handling, né? Também tem que saber. O que vocês não precisam saber dentro do universo Java para uma vaga de júnior, tá? Não tem que saber nada sobre... Nada assim, né? Não precisa obrigatoriamente saber sobre classes abstratas, generics, expressões regulares, reflection, encoding e decoding, né, de arrays de bytes, collections complexas como hash de linked map, trisets, streams, functional interfaces, lambdas, design patterns, frameworks. Isso aqui é coisa avançada. Se vocês quiserem estudar isso, ótimo, mas é muito improvável que caia algo disso aqui num teste técnico para Java Junior, tá bom? Teste do qual output. Esse teste aqui, gente, ele é um pouco mais difícil, tá? Porque ele você tem que mentalmente realizar esse código aqui na sua cabeça, né? E a gente tem um espaço limitado aqui na nosso cérebro para poder alocar variáveis intermediárias, né? Então ele é difícil porque a gente tem que guardar muita coisa na cabeça sobre o que está rolando, tá? Esse teste aqui é um teste que ele é bom você ter sempre um papel e uma caneta do lado, para você fazer anotações de valores intermediários, tá? Então, sempre que você for fazer um teste, mesmo que você não saiba exatamente qual é, carregue um papel e uma caneta, deixa do seu lado, porque pode ser que você precise fazer anotações temporárias ali, coisas que você tem que anotar rapidamente para não esquecer, tá? Esse tipo de teste aqui ele é um pouco mais difícil que o anterior, eu diria que ele é bem mais difícil, na verdade, né? E são para vagas um pouquinho. Eu não sei se tem esse tipo de teste para júnior, tá? Eu acho que ele não é tão comum, né? Geralmente são temporizados, tá? Então eles têm um tempo curto aqui também. Geralmente são de múltipla escolha e você precisa conhecer bem a sintaxe, porque se você não souber o que essa setinha significa, meu, acabou o teste para você. Se você não souber o que é um linked blocking kill neste caso, você vai errar. Então, você tem que conhecer muito bem a sintaxe, né? Esse aqui é um passo... Oi, pois não.
esse aqui é embaçado. Esse teste aqui, é, ele é bom para você tentar fazer, né? Você pode tentar resolver esse teste aí. Com calma, assim, tá Desafio lançado para você, Arthur. vendo? E ó, esse teste aqui não rola copy-paste, tá? Porque se você falar, beleza, chega na hora do teste, eu deixo minha ideia aberta, eu copio tudo aqui e colo, né? Mas não rola, tá? Porque isso aqui é uma imagem, geralmente eles colocam uma imagem, então você não tem tempo de digitar a questão inteira para poder executar, né? Mas você, Arthur, você pode pegar o seu Java, você pode digitar esse código inteiro, executar e você vai saber o output. E aí você coloca breakpoints, né? E você vai entendendo esse código aos poucos, tá? Ele é um exercício super legal de fazer, mesmo que você não acerte, né? De você passear pelo código e vendo quais são os valores que você está encontrando ali em cada etapa do código, é um exercício bem legal de entendimento da linguagem, né? Então, se você digitar isso aqui no Java e rodar, você vai ter um output aqui. Aqui, gente, é um exemplo fácil aqui, né? É, ele me dá um código aqui e ele fala assim, ó, esquece esses dois itens de baixo, vamos falar só do primeiro, né? Então ele te dá esse exemplo aqui, ó, dada essa lista aqui, ó, 1, 10, 7, 15, 9, qual vai ser a saída? Qual vai ser o resultado? Ou seja, esse método aqui ele me retorna um inteiro, né? Esse inteiro aqui está sendo retornado aqui no nome de result, né? Então eu tenho um result aqui. Eu preciso, para esse tipo de teste aqui, gente, identificar o que o teste está fazendo, entender o algoritmo que está rolando aqui para poder calcular mentalmente o valor de result. Né? Então vamos fazer rapidinho aqui para a primeira lista, né? Essa lista que tem aqui 1, 10, 7, 15 e 9. Então eu tenho aqui um resultado que começa com 0. Essa lista aqui ela entra aqui no meu, né, como um parâmetro do meu método. E aí o que o código faz, né? Para cada item da lista, né? Eu conheço Java, então eu estou lendo que esse for aqui é uma iteração, né, sobre esses itens, né? Então essa notação aqui ela é bem comum, né? Vocês têm que conhecer. O que ele faz esse código? Para cada item da lista, né, eu extraio esse item da lista nessa variável item, né? É uma lista de inteiros. E se este valor desse inteiro for maior ou igual a 10, eu somo no meu resultado. Ora, pois, me parece então que esse algoritmo aqui é um algoritmo de soma de itens, mas que tem uma regra, que ele só soma itens cujo valor é maior que 10. Então, se a gente pegar uma lista desse tipo aqui, ó, a primeira, qual vai ser o output? Né? Vamos começar pelo número 1. Né? Lembra que esse for aqui a gente vai passar item a item da lista. Né? Então, para o número 1, né, ele veio para aqui, né? Número 1. 1 é maior ou igual a 10? Não. Não fez nada. Meu resultado continua 0. Próximo item da lista, 10. Né? Então ele vai extrair o 10 aqui para esse cara. 10 é maior ou igual a 10? Sim. Então o resultado vai ser somado a 10. Né? Então o resultado que era 0 com mais 10 virou 10. Próximo item, 7. Mesma coisa que o 1, né? 7 não é maior do que 10, igual a 10, então nada acontece aqui. O resultado continua tendo um valor de 10. Próximo item, 15. 15 é maior que 10, então a gente vai somar o 15 no resultado. O resultado antes tinha um valor de 10, agora ele está com 15, ou seja, o resultado agora tem um valor de 25. E para o último item da lista, que é o 9, nada acontece. Ou seja, qual é o retorno deste método para esta primeira lista? 25. Beleza? Outro exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, né? Isso aqui eu criei aqui para vocês terem uma ideia. Se eu retornar aqui um substring, né? Um pedaço de uma palavra, né? Então, dado aqui um texto, eu vou aplicar um substring nesse texto, passando aqui o índice 3 e o índice 11. Se você não sabe o que é um substring, se você não sabe o que o 3 e o 11 significam, esse teste vai ser muito difícil para você. Por isso que eu digo que esse tipo de teste do qual é o output, ele é mais difícil que o anterior, porque você tem que saber exatamente o que o método faz, de cabeça. Né? E tem que saber que isso aqui são índices. Né? No caso, o índice inicial e o índice final. Você tem que saber também que se eu passar uma palavra de 10 letras, né? Uma palavra de 10 letras e eu tentar extrair a 11ª letra, eu vou ter uma string index out of bound exceptions. Ou seja, neste programa aqui,
Se eu passar o texto generation, qual é a opção que eu vou ter aqui? A opção D. Então, o teste do output, ele também às vezes te dá uma exception como alternativa. Ele te dá este código não vai compilar como alternativa. E, exato, você tem que responder a letra D, no caso, né? E você tem que saber qual é a exception, né? Porque às vezes ele te deu aqui uma outra exception que é parecida. Você fala, putz, pode até ser, hein? Aí você fica na dúvida. Exato. Exatamente. Exatamente. Aí Por também eu isso que ele queria é um teste perguntar, bem mais tipo assim, específico para a linguagem que você está se candidatando, né? Diferente do teste anterior, que você pode escolher a linguagem, né? Esse aqui geralmente ele já vem na linguagem certa, né? E aqui o último conceito, eu vou passar rápido, é um conceito que você tem que saber, por exemplo, que uma string em Java, ela é imutável, ou seja, se eu concatenar alguma coisa nessa string sem assinalar este valor a uma outra variável, esse método aqui de baixo não vai fazer nada, isso aqui é uma pegadinha, né? Então você tem que saber, conhecer Java, né? O texto aqui é generation. Qual vai ser o retorno aqui, né? Dentro desse método, né? O desavisado, ele poderia dizer que vai retornar Generation Brasil, letra C, porque eu estou concatenando. Mas não, ele vai retornar a letra A. Por quê? Porque esse pedaço de método aqui, ó, ele não está alterando o valor de text, porque text é uma string, string em Java são imutáveis. Se eu tivesse colocado aqui text igual a text.concat, aí sim eu estaria assinalando este valor à minha variável teste e aí sim eu teria um retorno diferente, tá? Pegadinha isso aqui, tem que ficar de olho. Pois é, por isso que eu vou repetir, você tem que praticar. Quando você passar por isso aqui duas vezes, uma ou duas vezes durante os seus estudos, você já vai ficar ligado. E aí, quando você pegar um negócio desse no teste, você vai conseguir performar melhor. Muito bem, gente. Deixa eu só falar um negócio. Diga lá. Deus ilumine a nossa várzea chamada JavaScript. JavaScript não tem isso, né? JavaScript não é tipado, né? JavaScript é vida louca, vida louca. Eu nunca trabalhei profissionalmente com JavaScript, mas eu sei que ele não é tipado. Você troca ali a variável de inteiro para falar de gato. Tá? É uma bagunça muito maneira de mexer, cara. Sinceramente. No JavaScript provavelmente você tem outros tipos de pegadinha, né? E aí Com você certeza. tem que saber quais são e ficar atento a elas. Se você estiver fazendo um teste para JavaScript, provavelmente a pegadinha vai ser uma pegadinha de JavaScript. Provavelmente. Então aqui o teste do código livre, tá? Esse teste aqui ele é um teste que te dá uma descrição longa, ele te fala aqui um monte de coisa, ele te fala os endpoints e ele te dá alguns itens obrigatórios, né? Coisas que você tem que fazer, coisas opcionais, que são diferenciais, que se você fizer, você ganha uns pontinhos a mais aí. Então são testes que você vai fazer em alguns dias, né? Em uma semana ou em 2 semanas, tá? São testes que você vai gastar um tempo fazendo. Tá? Eles não têm exatamente um tempo certo se você for atrás de uma plataforma. Mas, às vezes, algumas empresas te encontram e te dão um teste desse tipo. E falam assim, ó, você tem uma semana para fazer. Né? Então, às vezes, pode ter tempo se foi a empresa que te abordou e te passou o teste. Tá? É um tempo longo, né? Dias ou semanas. E tem algumas empresas gringas que até pagam você pelas horas gastas. Só que legal. Ele mede a sua capacidade de fazer algo por inteiro, né? Então aqui você tem que fazer um app, você tem que fazer um projetinho que sobe, que executa, que compile, que rode, que faça algo, que atenda um requerimento, né? Então aqui ele já é um teste um pouquinho mais demorado, mas por outro lado ele não tem tempo, né? Então ele dá aquela tranquilidade psicológica para você poder fazer o negócio com calma, que é o nosso mundo real, né? No mundo da programação, quando eu tenho um requerimento, um negócio que eu preciso fazer, não tem um reloginho aqui do meu lado me dizendo que eu preciso acabar em 3 minutos, né? Isso não existe. No mundo real, eu vou pensar durante 2 dias, eu vou pesquisar durante 2 dias e vou implementar nos últimos 2 dias. Então,
você vai ter tempo de pesquisar, você vai tem tempo de experimentar. Então, testes do código livre eles são mais próximos do mundo real. São testes que eu gosto mais de fazer, mas não é em todo lugar que a gente encontra esse tipo de teste, né? Como eu falei, alguns itens são obrigatórios e outros são opcionais para medir o quanto você manja desses itens opcionais, né? Geralmente envolvem envio de alarme, são coisas assim mais requintadas que você coloca no seu software para poder melhorar a observabilidade ou melhorar a segurança. Isso, deployment, exatamente. Aí no final, às vezes, pode ser que eles peçam para você gravar um vídeo curto explicando o seu projetinho, o que você fez, o que você não fez, tá? Isso para resolver, leia o que está sendo pedido, né? Basicamente, leia o que está sendo pedido, faça o que está sendo pedido, né? E não mais do que aquilo. Use sua linguagem de domínio, porque você quer uma coisa boa, você quer uma coisa bem feita. Use o melhor padrão da linguagem que você conhecer. Deixe alguns comentários no código para ajudar o avaliador, mas poucos, tá? Porque se você botar muito código, vai poluir visualmente, vai confundir o avaliador. Então, poucos comentários. Faça somente o que está sendo pedido, tá? Não coloque nada além, porque isso também vai confundir o avaliador. Resumindo, não façam firulas, tá? Vá direto ao ponto, faça o que está sendo pedido e acabou. Deixa eu fazer uma pausa aqui, gente. A gente está no horário, tá? Esse aqui é o último tipo de teste, que é o live coding. Eu queria saber de vocês aí, talvez da Alessandra, como que a gente faz? A gente estica mais uns 15 minutinhos ou a gente encerra por Como é que tá aqui? seu tempo, Daniel? Porque Eu se tenho você... mais uns 15 minutinhos aqui, dá para falar. Se vocês puderem, a gente pode Então seguir. vamos embora. Todo mundo topa? Então vamos. Beleza. Então, live coding. Live coding, ele é aquele tipo que eu falei para vocês, que vocês entram numa plataforma, né, cara a cara com um entrevistador técnico, né, geralmente uma pessoa sênior do time, ou tech lead, ou manager, né, que vai ser o seu líder ali. E ele quer saber da sua capacidade de improvisação, tá? Porque nesse tipo de teste aqui, geralmente são as últimas etapas de um processo seletivo, o entrevistador ele pode colocar alguns elementos inesperados, né? Então ele pode falar assim, e se fosse nesse cenário, né? Então ele te pergunta coisas para saber o que você vai responder, como que você vai reagir àquele questionamento, tá? Então são perguntas que ele faz assim para testar como que você a sua flexibilidade em ajustar algum tipo de problema, né? Geralmente são problemas. Daniel tem que ter um super controle para participar de um teste como esse, né? Esse aqui já ele é um pouco mais difícil, porque gagueja, né? Se você às vezes embola, né? Você quer falar e não embola, Aham. é super difícil. Ele é um teste. Ele é feito mais para pessoa. Eu tenho notado assim, para júnior não acontece muito. Tá? Eles pegam muito. Uhum. Às vezes eles pulam um teste, aqueles testes que eu mostrei para vocês em pessoas mais sêniores, né? Que já têm experiência Uhum. comprovada. Eles fazem esse teste aqui justamente para poder sentir o feeling, né? Sentir a empatia porque você vai trabalhar com aquele time, né? Então, quem está te entrevistando geralmente é o time que você vai. Então, eles querem saber se você é uma pessoa que conversa bem, que não atropela a fala de ninguém, que respeita a conversação. Então, eles querem sentir um pouco também da soft skill nesse momento, né? Uhum. Então, eu até falei, o resultado em si nem sempre é o mais importante. Você pode até errar o problema em si, mas se você mostrar que você pensou de uma forma coerente, né, se você mostrar uma postura respeitosa, fizer questionamentos também de volta, né? Olha, não entendi bem o que você explicou, ficou uma questão em aberto, você pode explicar melhor. Enfim, né? Eles querem ver a sua atitude, como que você se posiciona. Então, é uma coisa que envolve bastante soft skills, bastante questão do relacionamento aí, tá? É um teste que ele é um Muito bom pouquinho. você falar isso, Daniel, porque a gente teve apresentação de projetos, né, na plataforma. E aí todo mundo muito nervoso, né, sobre que ia apresentar, minha primeira vez e tal. E é um exercício que todo mundo tem que fazer, né, de se apresentar, de compartilhar o que aprendeu, né, ver se o outro está entendendo o que você está dizendo e exercitar cada vez mais, né. Exatamente, exatamente. E aí até como dica aqui, né, a gente vai falar disso, a dica que eu falo aqui é para vocês fazerem duplas, né, entre vocês e de fato ficarem ali falando o que vocês estão pensando e executando um pouco de código, né? Oi.
Uhum, uhum. Não, não pega mal. Principalmente se você fala o seguinte: olha, eu não lembro dessa sintaxe porque faz tempo que eu não uso ela, eu vou olhar aqui rapidinho. E aí você volta e coloca. Então, justamente esse tipo de coisa que ele quer ver a naturalidade com que você enfrenta ali questões e problemas, né? Então, você não lembrar a sintaxe é um problema. Você pode tentar descobrir, né? Mas você pode falar assim: olha, essa aqui eu não me lembro. Eu vou dar uma olhadinha ali, você se importa? Aí você vai lá e olha, né? Mas em geral esses editores aqui eles têm autocomplete, tá? Então se você usar ali o Ctrl espaço, tem algumas a própria ferramenta deve te oferecer algumas GitHub formas de te ajudar, Copilot, né? Não é um bloco de pá. notas isso aqui, né? Em geral algumas ferramentas eles têm um autocomplete para poder te auxiliar aí e você não ficar tão perdidão, porque realmente, né, vírgula, parênteses, ponto, tudo de cabeça assim é super difícil do código rodar, né? Pois é, um GitHub Copilot Ah, da e só vida, uma por coisa exemplo, importante, se isso eu aqui estiver não é um usando, isso seria interrogatório, você ruim? não tem Seria que encarar como mal um visto? interrogatório, tá? Você tem que Como é que encarar isso funciona? como um bate-papo mesmo. A pessoa tá ali para poder entender a sua linha de raciocínio. Então, quanto mais natural você for, se você não souber, você fala assim, olha, eu não sei, eu nunca estudei isso, mas eu vou pesquisar, né? No final da nossa conversa aqui, eu vou lá, vou entrar, vou estudar. Então, é super natural, que é o que vai acontecer no seu dia a dia de trabalho, né? Se alguém te passar um negócio que você não sabe, você vai falar assim, cara, eu não sei, mas daqui um dia, 2 dias que eu vou estudar e aí amanhã eu vou conseguir fazer. Então, não encare como um interrogatório, é uma conversa amistosa, né? E aí, Daniel, alguém fez uma pergunta enquanto você estava falando, e eu não sei se a pessoa foi ouvida. Quem foi, Arthur? Você conseguiu ver? Eu, Favor. eu, duas, na verdade. Em relação ao GitHub Copilot, por exemplo, se eu estiver utilizando sim. um GitHub Copilot da minha vida, isso pega mal em relação a Não, uma lista? Eu tô. Consigo escutar o Bogdan. Sim. deixa Sim, eu eu tô conseguindo ouvir direitinho. Alguém pode replicar para mim aí que eu não estou ouvindo, não sei por quê. Explica aí, Arthur, por favor. Vou escrever aqui, velho. Não, às vezes nem é por uma ferramenta dessas que eu te mostrei aqui, né? Muitas vezes você compartilha a sua tela na sua IDE. Então você já tem ali todos os seus atalhos, todos os seus plugins configurados. Você pode executar o código do jeito que ele é mesmo, tá? Só um minutinho, gente. Que bonitinho. Tava no microfone. Chegaram aqui. Então, gente, esse teste aqui, vocês têm que praticar ele, eu diria assim, para vocês sentarem em duplas, né? E aí, um das duplas bola uma questão, não sei se é uma questão complexa, né? E aí, a outra pessoa implementa aquilo ao vivo e contando, explicando o que está fazendo e por que está fazendo. Isso aí para poder soltar um pouco a língua, né? Porque esse tipo de teste aqui vocês têm que conhecer um pouco da linguagem, mas tem muito mais a ver com soft skills, com a forma como você se comporta, né, e se posiciona, né? Então, praticar com um colega pode ser uma alternativa. Rapidamente aqui a plataforma de testes, né? Então, HackerRank, tá? Que é aquela que é a mais famosa de todas, ela é em inglês. Vocês podem começar lá fazer uma trilha em várias linguagens e progredindo nos exercícios. Vocês podem ir nessa Kodesh, que é uma plataforma em português, aquela que eu mostrei do projetinho de código aberto. Tá? Eles têm até vagas lá, né? Na verdade é uma empresa de recrutamento e seleção, então se você for bem nos testes, você pode até, quem sabe, arrumar uma vaga. E tem outras mais aqui, né? Top Coder, Coding Batch. Essa Coding Game é legal porque ele tem um joguinho,
né? E o joguinho, o carrinho sempre bate na parede. Você vai ter que ir lá e programar um jeito do carrinho fazer o percurso dele. Então, ele tem um pouquinho de jogo aqui envolvido, é bem legal. E tem aqui esse é o meu GitHub, né? Para vocês que tiver interesse em baixar aquele projetinho open source lá que eu mostrei para vocês, né? Que tem alguns testes, tá? Para vocês poderem, enfim, praticar um pouquinho localhost, né? Sem estar conectado em nenhuma plataforma. Então, a gente viu lá, quando eu compartilhei minha tela, mas são testes que tem aqui uma explicação e tem aqui uma suíte de testes. E aí vocês vão preencher o código e vão rodar os testes. Tá? E aí tem vários tipos de testes. Se vocês usarem um terminal, né, vocês vão ver aqui os erros, né, se vocês não implementarem corretamente, e vão ver aqui um sucesso se vocês conseguirem implementar corretamente. Lá no README, na home do projeto, do repositório, ele tem explicação lá de como que você roda os testes, como que você pode, enfim, o projeto. Gente, aqui rapidinho sobre etapas de um processo seletivo, tá? Sempre são várias etapas, como eu falei para vocês. Então, se um recrutador te encontrou, basicamente ele vai fazer uma entrevista com você primeiro para te perguntar em que momento profissional você tá, quanto que você quer ganhar, se você quer mudar de empresa, se você não quer. Depois ele vai te passar um teste técnico e por último vai ter aquela entrevista técnica, o live coding. Tá? Então, em geral, não é regra, tá? Essa é a sequência que acontece. Mas se você vai até uma plataforma dessas e começa um processo lá, é um pouquinho ao contrário, né? Primeiro você faz o teste, você tira uma pontuação mínima lá, algumas empresas se interessam pelo seu perfil, te chamam para uma entrevista técnica e por último, se você passar nessa entrevista técnica, você vai para uma entrevista informal lá com a RH para poder discutir salário, em quanto tempo você começa e por aí vai, né? Então, ela é um pouquinho invertido aí. O fator ansiedade, a gente falou dele um pouquinho ao longo da nossa conversa aqui, né? Os testes de código livre, eles são os que geram menos ansiedade, justamente porque você faz na sua casa ali, sem aquela pressão do cronômetro, né? Mas os testes temporizados, eles acabam excluindo pessoas boas, né? Pessoas que às vezes saberiam resolver aquele teste, mas por conta do nervosismo, deu aquela travada, não conseguiu fazer, né? Então, eu comentei, eu gosto mais dos testes de código livre, eu acho que eles medem um pouco melhor, porque os testes com o tempo, eles acabam, às vezes, influenciando muito, né? Como é que você pode resolver esse problema? Estando preparado, né? Então, se você souber a sintaxe, se você tiver com aquilo bem treinadinho, você não vai ficar tão nervoso na hora do teste, porque você sabe que a sintaxe você já garante. Você só vai ter que pensar em cima do problema, né? Então, estar preparado, estudar todos os dias, né? Realizar testes e mais testes, para vocês conseguirem se habituar com esse modelo, tá? E conseguirem incorporar a sintaxe cada vez mais. Uma coisa importante, né, nesses testes de live coding e por aí vai, o entrevistador é um ser humano, tá? Então tem dias que ele pode não estar em um bom dia, né? Ele está com um problema em casa, brigou com o companheiro, enfim, pode ter acontecido um monte de coisa. Você pode não estar em um bom dia, né? Então, às vezes você vai lá fazer entrevista, teve um piriri, enfim, pode acontecer uma série de coisas, né? O importante é você não se sentir rejeitado se você não passar em uma dessas entrevistas, tá? Porque pode ter sido um triste acaso, né? Pode ter sido um problema pontual que aconteceu em algum lado ou outro, tá? Mesmo em dias bons também você não tem que se sentir rejeitado, tá? Porque a rejeição não é nenhum atestado de incompetência, quer dizer só que você não está preparado o suficiente, né? E como é que você se prepara? Estudando todos os dias, né? Você é capaz, só que para aquela vaga em particular às vezes não rolou, né? Continue tentando. Em relação aos estudos, né? Eu já falei disso, vou falar de novo porque é super importante. Aprender a programar é que nem dieta, academia, você tem que ter uma rotina, você tem que fazer isso todos os dias, você tem que treinar os seus testes para poder passar num teste desse, tá? Você tem que treinar, gente. Se não treinar, vai ser difícil, né? E acaba frustrando. Seu cérebro é que nem músculo, né? Você tem que treinar, tem que exercitar, só funciona com rotina, aquela coisa, né? Dedicação, caderno, calendário, horário. Eu sei que muita gente tem família, né? Muita gente trabalha, é super difícil, mas é um esforço aí de alguns meses, algumas semanas e depois vocês vão ser bem recompensados, vai valer a pena.
Uma coisa que eu ia dizer, né, é para vocês gravarem a tela quando estiverem fazendo esses testes, tá? Mas não compartilhe, porque você é meio que antiético, né? A pessoa vai lá, cria um teste, é um teste que é sigiloso e você vai e compartilha, né? Então, não compartilhe, não faça isso. Mas por que você vai gravar a tela? Para você poder, depois do seu teste, né, com calma, sem o tempo, olhar teste a teste e refazer, aprender os conceitos, entender o que aqueles testes fazem, né, e de fato repetir para você entender aquele teste. Quando você enfrentar ele de novo, você já vai saber o que fazer. Depois que você usou a sua gravação, você deleta ela e vai para o próximo teste, né? Então, depois que você gravar, vai fazer teste um por um novamente. E sabe qual é a diferença entre o júnior e o sênior, gente? Basicamente é a capacidade de aprender sozinho. Tá? Então, o que a gente quer no final das contas é que vocês consigam aprender o que tem que aprender sozinhos, né? Quando vocês adquirirem a capacidade de aprenderem coisas novas sozinhos, vocês estão se encaminhando para se tornarem pessoas sêniores, tá? Então, quando vocês começarem a ter autonomia nas decisões, começarem a realizar coisas de forma independente, e quando vocês encontrarem um problema que vocês não sabem resolver, vocês vão saber aonde procurar para resolver, tá? Então, o caminho para você se tornar uma pessoa sênior é você se tornar independente, você se tornar uma pessoa que consegue aprender sozinho. E como é que você faz isso? Estudando, praticando, exercitando, lendo, tá? Escutando podcasts e por aí vai. Bom, gente, é isso. Eu queria aqui agradecer o tempo de vocês. E só aqui mostrando o GitHub, né, para quem tiver interesse depois em fazer, esse aqui, né, é o código que eu coloquei lá para vocês, né, os testes técnicos. Aqui ele tem uma explicação de como que utiliza. Você tem que instalar aqui um Java, um Maven, e aí tem esses testes aqui para vocês executarem. Aqui estão os arquivos dos testes, tá? E aí depois vocês só executam ali os testes unitários para poder verificar se o que vocês fizeram tá tudo bem, né? E aí depois quem quiser conversar lá no Discord, discutir algum teste específico, né? Alguma coisa pontual, alguma dúvida, podem ficar à vontade aí para fazer um follow-up. Uhum. Legal, gente. Legal. Espero que vocês façam um bom Muito bom. proveito. Eu queria pedir, primeiro agradecer, Daniel, né, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Agradecer a todo mundo que está conseguindo me ver agora, né? Oi, Arthur. Vê agora. Foi? Tá. Então, eu queria agradecer ao Daniel, agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Daniel trouxe questões muito importantes, né, e esclarecedoras para todo mundo. Queria que todo mundo pudesse abrir a câmera para a gente tirar uma foto com o Daniel, para a gente poder postar depois no nosso Instagram, e registrar aqui todo mundo que participou. Eu, eu, eu não estou muito legal também, não, mas vamos embora. Arthur, você tira? Arthur, você me ouve? Ah, tá. Bora. Falou. Daniel, muito obrigada. E, gente, o Daniel tá no nosso Discord. Tirem dúvidas com ele, chamem, aproveitem o conhecimento que ele tem, a disponibilidade dele. Aí. Obrigado a vocês e Bom, bom fim de Obrigado, semana. Daniel. Família Boa noite, Reunião. galera. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado aí, Ana. Tchau. Boa noite, obrigado, hein?